Hoje eu vou te ensinar a fazer esse chaveirinho aqui em macramê. Ele é lindo, ele é super fácil de fazer e a melhor parte é que ele usa pouco material. Além disso, eu acho que ele é uma ótima opção de peça para você começar a fazer o macramê. Você que está aprendendo macramê agora, você que está começando no mundo do macramê, ele é ótimo para você dar os seus primeiros nós, porque é uma peça muito simples, muito fácil de fazer. E se você já é artesã, eu também acho que ele é muito legal para você colocar no seu catálogo, porque vende muito no final de ano, principalmente para empresa, como lembrancinha ou como aniversário. E tem muita gente que me pedia chaveirinhos assim no final de ano para dar como lembrancinha de Natal das festas de fim de ano, né? Então seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo aqui do canal. Agora sim, bora lá pro tutorial do nosso chaveirinho. Então vamos lá pro tutorial do nosso chaveirinho, gente. Olha, o que a gente vai precisar? Aqui estão todos os materiais que a gente vai usar para fazer esse chaveirinho de macramê, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa é um mosquetão, tá? O meu é dourado e o que eu recomendo é que, para dar certo, o mosquetão ele tem que ser maior aqui, tá vendo? Essa parte aqui, que é o lugar que a gente vai colocar as linhas, ele tem que ser mais largo para caber todas as linhas, tá, pessoal? Se for aquele mosquetão bem pequenininho, que ele tem só um pedacinho para entrar as linhas, não vai dar certo, tá? Então precisa ser esse mosquetão mais larguinho aqui. Além disso, a gente vai precisar de contas de madeira. A gente vai precisar de uma só, tá? Eu trouxe essa só para vocês verem, só para trazer como exemplo para vocês, mas a gente vai usar só uma, tá? E ela tem que ser bem pequenininha, tá, gente? Esse aqui é o tamanho PP. Ela é bem pequena, tá? E assim, quanto menor vai ficar mais delicadinho. Mas essa é a menor que eu tenho, então eu vou fazer com essa daqui mesmo, tá bom? Pois se você não tiver a conta de madeira, ainda assim o chaveirinho dá certo mesmo sem ela, tá? Ele fica lindo do mesmo jeito. Além das contas, a gente vai usar a linha. A linha que eu tô usando aqui é um barbante espesso, ó, da Euroroma, de 24 fios. Você pode fazer com outra espessura, você pode fazer com linhas mais finas, de 16 fios, por exemplo. Você também pode fazer com uma linha mais grossa, né, mais espessa. Você pode fazer com linha de 32, de 48 fios, mas para fazer chaveirinho, eu acho que quanto mais fino o fio, ele fica mais delicado e fica mais bonito. Então esse aqui que eu tô usando é da Espesso, da marca Euroroma, de 24 fios, tá? E essa cor aqui é o branco cru. E aqui, gente, eu já cortei os meus fios, tá? Então a gente vai precisar de um fio de 60 centímetros, tá? Um fio de 60 centímetros e 4 fios de 1,20 m. Além disso, pra gente fazer todo esse chaveiro e cortar as linhas certinho, a gente precisa de uma tesoura. E se a sua tesoura tiver com corte melhor, vai ser mais fácil pra você cortar as linhas, mas pode ser qualquer tesoura que você tiver. E além da tesoura, a gente também vai precisar medir os fios, então eu uso uma fita métrica, mas se você não tiver uma fita métrica aí nessa casa, você pode comprar uma que é super baratinha, qualquer marinho aí da sua cidade, ou você pode medir com a régua mesmo, que também vai dar certo, tá bem? Então é isso, agora sim, bora lá pra confecção do nosso chaveiro. Então primeiro eu vou deixar esse fio aqui de 60 centímetros de lado, tá? Eu não vou usar ele agora. E eu vou pegar os meus 4 fios de 1,20 m. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada um deles, pegar o mosquetão, colocar aqui. Então eu vou pegar aqui o meu fio, um dos fios de 1,20 m, vou unir as pontas e achar o meio dele, tá? Eu acho o meio dele e eu vou passar aqui por dentro do mosquetão, ó. E aí esse nó aqui é o nó de laçada, que é o primeiro nó que a gente dá. Normalmente é o nó que a gente dá pra começar as peças de macramê. Então a gente passa aqui, ó, o meio dele tá marcado aqui. Então passei aqui por dentro do mosquetão, seguro, puxo um pouquinho. E agora, ó, eu vou abrir essa argolinha aqui, tá vendo? E pego os fios que ficaram lá atrás. Pronto. E agora eu vou fazer isso com todos os fios. E aí, agora que os 4 fios estão aqui, eu posso escolher o lado que eu acho mais bonito, que vai ficar o desenho do meu chaveiro. Então eu posso escolher ou esse lado de cá, ou esse lado de cá, que fica essa barriguinha aqui, tá vendo? Eu gosto mais desse lado, então eu vou deixar esse lado sendo a frente do meu chaveiro. Agora, para dar os primeiros nós, a primeira coisa que a gente faz, a gente vai pegar os 2 fios das extremidades e colocar eles aqui pra cima, porque a gente não vai usar eles agora no primeiro momento. Então eu vou pegar esse fio aqui, ó, e vou usar ele como meu fio guia pra dar o nó festonê. Esse chaveiro aqui, a gente só vai usar pra fazer o desenho do chaveiro só o nó festonê, tá? Depois a gente já usou o nó inicial pra colocar as linhas e a gente vai usar depois o nó invisível pra dar o acabamento do chaveiro e finalizar ele. Mas agora a gente vai usar o nó festonê. Então, pra fazer o nó festonê, eu preciso de um fio guia. E eu vou usar esse fio aqui, tá? Então, como que eu faço o nó festonê? Olha, eu pego esse terceiro fio aqui da sequência, passo ele por cima do fio guia, que é esse fio aqui. Ó, passei ele por cima do fio guia, vou passar ele por cima e por baixo, aqui por dentro dessa voltinha. Tá vendo que formou essa voltinha? Então, vou fazer de novo pra vocês verem. Olha, a
gente tem aqui o fio guia, certo? O fio guia é o segundo fio que a gente pegou. O terceiro fio, ele vai ser o fio que a gente vai dar o nó, assim como todos os outros, tá? Então, ó, peguei o terceiro fio, ele passa por cima do fio guia e ele forma essa voltinha. Formou essa voltinha, ele vai passar por baixo do fio guia e aí a gente vai puxar, tá bom? Puxa e ajeita. E, gente, o segredo do nó festonê, eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de fazer ele, porque ele não fica bonito, ele não fica certinho. É a gente sempre ajeitar aqui, igual eu fiz. Vou fazer de novo pra mostrar pra vocês. E uma coisa importante, todo nó festonê, a gente sempre dá ele 2 vezes. Então, eu dei um nó e com a mesma linha eu vou dar um segundo nó, tá? Porque senão ele solta. Então, sempre precisa dar 2 nós pra ele ficar firme certinho, tá? Olha. E agora, o que a gente vai fazer? Pega o próximo fio, certo? Esse outro fio aqui, que é o quarto fio, e faz a mesma coisa, ó. Ele vai passar por cima do fio guia, ele formou aqui a voltinha, vai passar por baixo e por dentro aqui da argola, tá vendo? Que ele mesmo se formou. Aí agora a gente dá um nó e depois vai dar outro. E quando eu falo ajeitar o fio, gente, é isso aqui que eu fiz, ó. Tá vendo? A gente ajeita, a gente não só dá um nó e deixa por isso mesmo. A gente pega, puxa e ajeita o nó no final, que é isso que faz o nó festonê ficar bonito. O cuidado com cada um dos nós, certo? E agora o que eu vou fazer? Eu já fiz metade aqui, certo? Agora eu vou deixar esse de cá e vou fazer desse lado. Então o meu fio guia vai ser esse, né? Que é a mesma coisa que eu fiz desse lado de cá. E os fios que eu vou dar um nó são esses aqui, o terceiro e o quarto, certo? Pega o segundo fio, passa ele por cima do fio guia. Aqui, ó, o fio guia está aqui. Passa ele por cima, aqui por dentro, dá a voltinha. E, ó, ajeito o nozinho pra ele ficar bonitinho, tá? Faz o nó 2 vezes sempre, pra ele não se soltar. E, gente, é isso. O nó festonê é só isso, tá? Não tem nenhum grande segredo. O segredo dele, na verdade, é ter bastante cuidado e ter bastante carinho ajeitando cada um dos nós pra eles ficarem bem bonitinhos, tá bom? Tá vendo que ele fica aqui um espaço? Aqui no meio fica um buraquinho? Eu não posso deixar esse buraquinho. Eu vou ter que escolher, na verdade, um dos lados pra ser o lado dominante, digamos. Então, eu sempre costumo escolher esse lado aqui, porque agora a gente tem que escolher qual que vai ser o fio guia pra gente dar um nó. Então, vou escolher esse fio aqui pra ser o meu fio guia, tá? E aí, o fio que vai dar o nó, que vai fazer o nó, vai ser esse daqui, da direita. Então, eu escolhi o meu fio da esquerda pra ser o guia e o da direita pra dar o nó. Pronto. E vocês me perguntarem, Maria, qual que é o lado? Tem um lado certo? Não tem um lado certo, gente. Vocês podem escolher igual que eu fiz, escolher o fio da esquerda pra ser o guia, ou o seu fio da direita pra ser o guia, não tem nenhum problema, tá bom? Vai depender do gosto de vocês e como que vocês vão querer fazer o desenho de vocês. Mas se for a primeira vez que vocês estão fazendo, eu recomendo vocês fazerem igual eu tô fazendo, até vocês pegarem a prática certinho e conseguirem fazer sozinhos sem olhar, tá bom? E agora, vocês lembram que a gente deixou esses 2 fios aqui pra cima? Agora que a gente vai usar eles. E nesse chaveiro a gente faz 2 camadas de nó festonê. Então eu faço 2 fileiras de nó festonê, uma do lado da outra. E agora que pra fazer a segunda fileira a gente vai usar esses fios que a gente tinha reservado, tá? Então eu vou fazer primeiro desse lado. E, gente, é a mesma coisa. Só que agora esse fio aqui que vai ser o fio guia. E os outros aqui que vão ser os fios que a gente vai dar o nó. Então é só ir fazendo os nozinhos com calma, tá? Ajeita cada um deles pra eles ficarem bonitinhos. E também, gente, o segredo é não apertar nem muito, vocês não vão apertar demais e nem deixar frouxo. Olha, então, já fiz desse lado e deixei esse daqui, que era o outro fio guia, da fileirinha de cima, tá vendo? E agora o que eu vou fazer desse lado de cá. Então, agora eu vou pegar esse fio aqui, que a gente tinha separado do lado de cá, ele vai ser o meu fio guia, e eu vou fazer a mesma coisa, que é a segunda fileira aqui de nó festonê do lado de cá. E agora, assim como eu fiz nessa fileira, eu vou fazer com essa daqui também. Então, ó, esse daqui vai ser o nosso fio guia agora, pra gente passar essa fileira de nós aqui por cima, tá vendo? Esse aqui é o fio guia, a continuação desse. E o fio que a gente vai dar o nó pra fazer a continuação aqui vai ser o que antes era o guia, tá vendo?
Então, ó, pros nós, pro desenho se completar e fechar aqui. Ó, 2, sempre 2, tá? E aí agora eu vou fazer o quê? Agora o de baixo, a fileira de baixo, que vai ser o fio guia, porque eu tenho que continuar aqui o desenho. Então ficou assim. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai continuar o nosso desenho, tá? Ainda assim fazendo o nó festonê. E agora o que eu vou fazer? Eu vou primeiro fazer a continuação do desenho dessas duas fileiras aqui que estão passando por cima, tá? Esse daqui para ser o nosso fio guia. E agora o fio que vai dar o nó vai ser esse daqui, o que tava aqui por cima, tá? Então a gente pega, continua dando nó festonê, ajeitando o nó. Sempre 2 vezes. Agora eu vou pegar o próximo, ó. Esse é o fio guia ainda. E vou aqui dar o nó. E, gente, qual que é o segredo de manter, por exemplo, esse desenho retinho? É o alinhamento do fio guia. Então, por exemplo, se o meu fio guia estiver assim, e eu for dando os nós, ele vai ficar todo torto. Então, para ele ficar certinho, eu preciso manter o fio guia na direção que eu quero, tá? Agora, qual que vai ser o meu próximo fio guia? Esse daqui de baixo, que é a continuação dessa fileira aqui. Pra eu continuar fazendo o desenho dessa fileira, tá? Pronto, fiz esse desenho do lado de cá. Agora eu vou continuar esse desenho aqui das fileiras que eu comecei aqui do lado de cá, certo? Então, eu vou pegar aqui os 2 fios, que eu sei que são os meus fios guia, que é esse e esse daqui, certo? Então, ó, deixar isso aqui pra cá. Vou fazer com esse primeiro e é a mesma coisa. Agora que eu já dei os 2 nós aqui, eu vou pegar o meu fio que tá aqui embaixo, que é o outro fio guia, que é a continuação desta fileira aqui, ó. E vou fazer os nós com esses fios aqui também, pra gente continuar a fileira de baixo e continuar o desenho. Prontinho, continuamos o nosso desenho, fiz desse lado de cá. E agora o que a gente vai fazer? Agora é a hora em que eu coloco a conta de madeira, tá? Então eu vou pegar aqui uma conta de madeira. E o que eu faço para facilitar com que eu passe essa conta de madeira nas pontas dos fios? Porque normalmente vocês vão ver, quando a gente corta, ele vai se desenrolando, ele vai se desfazendo. Então eu pego uma pontinha de durex, tá? Cortei aqui um pedacinho, junto as pontas, dou uma enroladinha, pego aqui bem na ponta, enrolo os 2. Gente, não precisa ser certinho não, tá? É só do jeito que a gente consegue pra conseguir passar a conta de madeira mais fácil. Então, ó, passei aqui o durex, fica muito mais fácil de eu já passar a minha conta de madeira aqui. Então, pronto. E aí eu vou colocar ela bem aqui. Se você não tiver uma conta de madeira aí e quer fazer o chaveiro, não tem problema, você não precisa dessa conta de madeira, tá? Não precisa dela, você vai continuar fazendo o desenho sem a conta de madeira, que vai dar certo do mesmo jeito. A única coisa é que não vai ter a bolinha aqui no meio, tá bom? Então primeiro a gente vai fechar o desenho aqui de dentro, tá? Ó, então qual que vai ser o meu fio guia? Ainda esse daqui, a continuação desse, ó. Então eu vou fazer o quê? Virar ele pra cá, porque o desenho vai ficar assim, ó, certo? Então eu vou até colocar esse daqui pra cima pra ficar mais fácil pra vocês verem. Eu vou colocar mais um alfinete aqui só pra o meu chaveirinho dançar menos. Aí, pronto. Vou colocar mais um. Pronto. Aí ele tá mais firme. Ó, então eu vou pegar esse aqui que é o fio guia, tá? Pegar... E, gente, é o mesmo princípio, tá? A gente só vai mudar agora o formato do desenho. Lembra que eu falei que o que é importante manter a forma do desenho é o jeito que o fio guia tá posicionado? Então agora, se eu virar ele pra cá, eu vou dar o nó, o desenho vai virar pra cá, certo? E é a mesma coisa, gente. É o nó festonê, tá? A gente continua sempre dando o nó festonê. Aí, ó, lembra que eu tinha prendido aqui? Com o durex? Vocês podem cortar aqui a pontinha, não tem problema, tá? E a gente vai usar esses 2 fios pra fazer o nó. E agora eu vou fazer o quê? Pegar esse fio aqui do lado de cá pra dar os nós que estão faltando aqui com essas 2 linhas, tá? Então agora esse é o nosso fio guia, a continuação dessa fileira aqui. E vou fazer os nós do lado de cá.
terminei aqui os nós. E agora, o que a gente vai ter que fazer? A gente tem que fechar aqui, lembra? Esse espacinho igual a gente fechou aqui em cima. E o que eu gosto de fazer, porque a gente vai ter que escolher o lado, eu gosto de escolher dando uma continuação pro desenho. Você pode escolher o outro lado, não vai mudar um pouquinho o desenho, mas não tem problema. Mas eu gosto de dar uma continuação. Então, por exemplo, esse aqui passou por cima, eu quero que ele continue passando por cima, certo? Então, né, essas duas fileiras eu quero que elas passem por cima de novo e essa aqui continue passando por baixo. Então, o meu fio guia vai ser esse daqui, tá? Eu vou continuar dando aqui os nós pra essa fileira passar por cima de novo, certo? Ó, então, fiz 1, 2. Pronto, fechei. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui a segunda fileira, pegar esses dois fios que a gente tinha separado, e eles vão ser o nosso fio guia agora pra gente fechar o chaveiro, certo? Então, vou separar aqui, só pra vocês conseguirem visualizar melhor. Ó, esse daqui é o nosso fio guia, certo? E agora a gente vai pegar os fios pra fazer os últimos nós. Vou pegar esse do lado de cá, que é o nosso fio guia, e vou fazer os nós aqui com ele. Então, agora, para finalizar e fechar aqui esse desenho, né, eu vou pegar aqui o meu fio guia, que eu quero que essas duas fileiras passem por cima. Esse vai ser o meu fio guia. Eu pego aqui, vou até refazer pra vocês verem. Ó, esse aqui é o meu fio guia, esses dois vão ser o meu fio guia, porque o desenho vai passar por cima, certo? E aí eu vou pegar esse aqui pra fazer o último nó de fechamento, tá? Então, ó, peguei aqui essa linha, dei 2 nós. Pronto. Agora eu vou pegar essa mesma linha, só que com esse fio guia, o da fileira de baixo, e dar mais 2 nozinhos festonei aqui. 1, 2. Prontinho, esse aqui é o desenho do nosso chaveiro, certo? E agora, como que eu vou fazer pra fechar essa parte aqui, pra essas linhas não ficarem soltas? Agora que a gente vai pegar a nossa linha de 60 centímetros, que eu tava deixando ela separada aqui no cantinho, pra gente fazer um nó invisível, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai juntar essas linhas aqui, tá? Que sobraram. Ó, tô juntando essas linhas aqui. E o que eu vou fazer? Eu gosto de virar ele de costas pro nó ficar mais escondido ainda, tá? Ele já chama nó invisível porque ele não aparece mesmo, mas eu prefiro fazer ele assim, tá? Então vocês virem o chaveirinho de vocês, juntem bem as linhas e como que a gente faz? A gente vai fazer assim, ó. Pega a linha de 60 centímetros, certo? E aí, com a mão vocês vão segurar o chaveiro aqui, apoia ele assim, tá? E vocês vão pegar aqui a linha de 60 centímetros e segurar, deixando uma pontinha aqui pra cima, ó. Agora, o que eu faço? Eu seguro assim todas as linhas bem firmes. Não percam aqui no meio das outras linhas a que é de 60 centímetros, tá, gente? O que eu faço? Eu pego aqui, ó, com o meu dedo, esse dedo aqui, ó, eu seguro e faço uma argola aqui, tá vendo, ó? Fiz uma argola e seguro aqui com o dedão de novo, certo? E agora, o que eu faço? Tô segurando. Com essa linha aqui que tá sobrando pro lado de cá, o resto dos centímetros da linha, a gente vai circundar aqui o chaveiro, tá? Então, a gente passa uma. E o que é importante é vocês sempre passarem uma linha embaixo da outra, tá? Assim, ó. Vocês sempre vão passar, tomar cuidado pra ela ficar uma embaixo da outra, tá? Vocês não vão passar de qualquer jeito, porque senão fica feio. Então, vocês passam, ó, uma, passam a linha uma embaixo da outra, 2. E olha que meu dedo ainda tá preso aqui no meio, tá, gente? E a outra ponta aqui, eu já soltei o dedão, porque depois que eu dei 2 voltas, aqui já tá preso. E aí vocês podem dar quantas voltinhas vocês quiserem. Eu gosto de dar no máximo 3, 4, porque o chaveiro é bem pequenininho. Então, deixa eu ver quantas voltinhas que eu já dei. 1, 2, 3, 4. Eu vou dar mais uma, 5. 5 voltinhas. E aí, antes de completar a 5ª volta indo pra 6ª, quando deu a 5ª volta, eu vou tirar o meu dedo aqui do meio. Ó, antes de completar a 5ª volta, completei aqui, tô completando ela. Vou pegar a ponta dessa linha e vou passar aqui no meio. Vou passar aqui, passo aqui no meio. E agora eu vou fazer o quê? Essa linha que tá aqui sobrando, ó, que ficou aqui pra cima, eu vou puxar ela e puxar aqui pra dentro esse nó. Tá vendo? E aí ele entra aqui pra dentro. E o que a gente faz agora? Eu gosto de puxar dos 2 lados, tá? Aí eu faço assim, eu puxo
bem dos dois lados, porque aí o nó que tá realmente prendendo essa circunferência que a gente fez aqui, ele tá aqui no meio escondido. E aí, gente, depois disso, vocês vão ajeitar o chaveirinho de vocês, pra ele não ficar torto, né? Ajeita todas as linhas bonitinhas. Se vocês quiserem, vocês podem até dar uma puxadinha, só cuidado pra não puxar a linha que é a que fez o nó invisível, tá? Ó, então separar aqui. Ó, e vocês podem até dar uma puxadinha em cada uma das linhas, só pro chaveirinho ficar mais bonitinho, sabe? Mais arrumadinho, mais retinho, vocês vão ver. E pronto. Ó, tá vendo que agora ele fica mais centralizadinho, parece? Olha. Prontinho. E agora o que a gente faz? A gente só corta. Então, ó, vou pegar minha linha, vou cortar aqui. E, gente, eu estou cortando a linha de 60 centímetros que a gente usou pra fazer o nó invisível, tá bom? Vocês não podem cortar a linha errada, tem que tomar bastante cuidado, por isso que não pode perder a linha. Ó, então eu conferi aqui pra ver se era essa linha mesmo antes de eu cortar. Ó, cortei. Assim que eu cortei as duas, o que eu faço? Eu pego a pontinha da tesoura e vocês vão ver que sobra aqui um pouquinho ainda da linha, tá vendo? Que a gente acabou de cortar. E eu vou pegar e empurrar aqui com bastante cuidado aqui pra dentro. Ó. Aqui pra dentro. Pra não ficar aparecendo essas pontinhas que a gente cortou da linha que a gente fez o nó invisível, tá? E agora vocês vão ver que sobrou aqui alguns centímetros de linha. E aí vocês vão cortar da altura que vocês quiserem. Deixa eu ver. Eu corto mais ou menos, normalmente com 5, 6 centímetros. Medida aqui. Eu vou cortar com 6. E aqui eu medi os 6 centímetros. Então eu vou cortar aqui primeiro. E agora que eu medi os 6, eu pego essas aqui com parâmetro, né? Que eu já cortei. E corto as outras. E, gente, vocês podem cortar maior, vocês podem cortar menor, vocês podem cortar o tamanho que vocês quiserem, porque o chaveirinho é de vocês, tá? E o que eu gosto de fazer, sempre que eu corto as linhas, e pra elas não ficarem assim, eu acho que elas ficam mais bonitinhas quando eu faço assim, ó, tá vendo? Elas vão acabar desfiando com o tempo, vão abrindo cada vez mais, mas eu acho que fica mais bonitinho se as pontinhas dela ficam mais soltas. E, gente, é esse o nosso chaveirinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E é super fácil. Se você nunca fez macramê, eu tenho certeza que de primeiro você já consegue fazer esse chaveirinho, porque ele é muito simples, ele é lindo. Você pode fazer pra colocar na sua bolsa, pra colocar na chave da sua casa, pra colocar na sua mochila, onde você quiser. Ou até, se você já faz macramê e quer vender peças de macramê, você também pode fazer como um mimo para suas clientes. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E me conta aqui embaixo se vocês querem mais tutoriais como esse, quais tutoriais de quais peças vocês querem ver por aqui, que eu pretendo trazer muito mais coisa bonita pra vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima!